Olá, já estamos no ar. O equilíbrio está de volta. As celebrações dos 50 anos de independência, o discurso do presidente à nação, com um olhar ao passado, o presente e o futuro. Parte do discurso, portanto, incomodou o político português André Ventura. A festa prosseguiu com tentativas de manifestações em algumas províncias do nosso país. O jogo Angola e a Argentina de Lionel Messi, apesar de algumas contestações, o jogo aconteceu. Congresso da Reconciliação, mais um marco lançado para a consolidação do processo. Adão de Almeida é oficializado como novo presidente da Assembleia Nacional em substituição de Carolina Cerqueira. O que vai mudar? Eis a questão a ser respondida pelos meus convidados, Dr. Bartolomeu Milton, jurista. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Sassambele. Boa noite aos telespectadores aqui do nosso espaço Equilíbrio. Boa noite, meu companheiro aqui, Dr. Boa noite, Dr. Dilson Major, economista. Boa noite, Sassambele. Boa noite também aos nossos telespectadores e boa noite também aqui ao Dr. Milton e obrigado mais uma vez, Sassambele, pelo convite. Muito bem, nós é que agradecemos. Vamos aproveitar o tempo e vamos à nossa primeira temática, as celebrações dos 50 anos da nossa independência. O Presidente da República, João Lourenço, apelou aos angolanos para arregaçarem as mangas e trabalharem em conjunto pelo desenvolvimento do país, sublinhando que as disputas partidárias não devem consumir o tempo e as energias da nação. Começo por si, Dr. Bartolomeu. Já estamos a caminhar para os novos 50 anos da nossa independência, não é? Ou seja, para os novos 50 anos. O que é que podemos esperar desta Angola? Pois é, Sassambele. Nos próximos 50 anos. Nos próximos 50 anos, o que é que podemos esperar? Primeiro que continuemos em paz. Embora que se diga que a paz é apenas o calar das armas, mas eu espero que não vivamos metade ou parte de metade dos próximos 50 anos, ou pelo menos os primeiros 25 dos 50 por vir, numa situação de estagnação, como de resto vivemos nestes 50 anos que acabamos de celebrar, não é? Em que, efetivamente, só aproveitamos bem os últimos 23 anos, não é? Posto que, pelo menos até 2002, enfim, o país estava no marasmo, não é? Com desavenças muito graves, enfim, conflitos que aparentemente nunca iam terminar, mas agora conseguimos alcançar esse feito com sacrifícios consentidos por muitos angolanos. Retirando esta parte, portanto, do conflito, e aqui a começar pelo processo de paz, portanto, já estamos a viver os 23 anos de paz, o balanço é positivo, na sua ótica? O país está, de facto, a caminhar para o desenvolvimento? Podia ter sido melhor, Sassambele. Foram cometidos erros na governação, graves, tem que se dizer, que não permitiram que estivéssemos melhor do que estamos, não é? Como sabe, nós temos hoje, infelizmente, uma boa parte dos cidadãos angolanos a viverem numa situação de indigência por conta das opções políticas e do resto governativas que foram sendo adotadas nos últimos 23 anos. Nós tivemos a oportunidade de catapultar o país para aquilo que seria hoje uma referência do ponto de vista da superação pós-guerra, mas perdemos essa oportunidade por conta das práticas corruptas, não é? Nós continuamos a ter instituições muito frágeis do ponto de vista da sua robustez democrática. Continuamos a pensar que o que conta é ter pessoas fortes à frente das instituições e ficamos, digamos, tomados por completo quando ouvimos um nome soar para uma determinada instituição, com a ideia implícita de que esta pessoa é o milagreiro que vai resolver os problemas todos. Quando, na verdade, só é possível termos, digamos, um rumo certeiro quando temos instituições firmes, quando temos um Estado que, digamos, não só crie leis, mas preocupe-se com o rigor no cumprimento das leis. E atribui esta responsabilidade a quem? A Deste fracasso que a acabou de fazer menção. A governação. E isto não é dito por mim, é dito até por quem governa. Portanto, o próprio presidente João Lourenço, quando assumiu o poder em 2017, de lá para cá transcorreram parcos 8 anos,
assumiu que o país estava numa situação complicada por conta das opções que se foram tomando ao longo de vários anos. Acumulação primitiva de capital, governação sem controlo, enfim, muitas práticas que, infelizmente, digamos, roubaram a oportunidade a muitos cidadãos, o desenvolvimento, levaram o país a uma situação que ainda não passou, continuamos a lidar com este momento difícil. Sassembel, quem em 2019, por exemplo, ganhava, 2010, ganhava 100 mil kwanzas, tinha literalmente $1000 na sua mão. Okay? Hoje, quem ganha 100 mil kwanzas ganha $100. Portanto, a partir desta análise, nós podemos ver se a vida foi para frente ou se permaneceu no mesmo lugar. Portanto, é uma depreciação muito grande. Okay? E infelizmente, esta ainda é a realidade na nossa sociedade. Há muita gente que de lá para cá não viu o seu salário crescer para nada. Continuamos ali. E como é que podemos dizer que com isto a vida avançou? Porque nós só podemos efetivamente dizer que um país é próspero, desenvolvido e os seus cidadãos são prósperos quando o rendimento per capita está acima daquilo que é estipulado pelas Nações Unidas como rendimento mínimo, não é? Nós temos aqui pessoas que anualmente não ganham $3.000, não é? Por exemplo, se é funcionário público, tem 200 mil kwanzas de salário, multiplica pelos 12 meses, não vai dar 3 milhões de kwanzas. Portanto, hoje, para ter $3.000, tem que estar perto de 3 milhões de kwanzas. Técnico superior. Se descermos mais abaixo, pior. Epá, estamos muito mal nesse sentido. Mas, claro, temos que assinalar também que, não obstante estes desafios que persistem, o país hoje tem outras condições do ponto de vista de infraestruturas, mais estradas, mais escolas, temos mais universidades também, condições estas criadas com o advento da paz, embora relativamente às escolas há uma crítica pontual que tem a ver com o facto de a maior parte das escolas pertencer a privados, quando o esperado era que o Estado tivesse a liderar esse processo de construção de escolas, fundamentalmente ao nível do ensino, do subsistema do ensino superior e, quiçá, até também no subsistema do ensino primário, não é? Portanto, estes são os desafios que temos. Do ponto de vista da saúde, muitas melhorias a assinalar, fundamentalmente do período de 2017 para cá, que é a altura que o presidente João Lourenço assumiu o poder com o compromisso de fazer uma revolução nesse setor, e aí podemos sim verificar que o presidente deu passos. Construiu muitas infraestruturas, do ponto de vista das infraestruturas da saúde, muitos serviços que outrora eram oferecidos apenas em outros contextos, como Portugal, etc., já são oferecidos cá, como serviços de hemodiálise, enfim. Há também, embora não se diga muito em relação a isso, um certo recuo, digamos, da malária, não é? Hoje não se ouve tanta gente a morrer de malária como já se ouviu falar há algum tempo atrás. Embora temos que convir que, mesmo no setor da saúde, há muitos desafios. Nós temos estado a acompanhar as intervenções do Dr. Adriano Manuel, que é, de resto, um companheiro que se tem debatido por melhorias no setor. Também do ponto de vista da qualificação dos nossos quadros, ainda é um desafio. Muita gente entra pela primeira vez para o setor da saúde, está aí há 10, 15 anos, nunca beneficiou de uma superação. Muito bem. Portanto, são esses desafios que temos. Do ponto de vista da economia, todos sabemos como é que andamos. Até agora, parece que estamos à procura do rumo para a nossa economia, porque todas as opções tidas até aqui, pelo menos não lograram. Falou-se muito da diversificação económica, fiasco. Falou-se muito de se poder arrecadar muito mais do setor não petrolífero e até, quiçá, fazer com que o setor não petrolífero ultrapassasse aquilo que são as receitas advenientes do setor petrolífero. Continua a ser um desafio. O país está altamente endividado, portanto, perante instituições internacionais, e até porque agora estamos à procura de dívidas a curto prazo, que saem muito mais caras, portanto, a juros muito mais altos, e é neste mar de coisas que o nosso país está, agora que celebramos os 50 anos. E também, tenho que dizê-lo,
que, do ponto de vista daquilo que foram as opções do presidente João Lourenço, nomeadamente o combate à corrupção, as práticas de nepotismo, etc, etc, se por um lado houve um sinal muito positivo no início do primeiro mandato do presidente João Lourenço, penso que de lá para cá também não fomos muito para aí além. Muito bem. Continua a haver muitas práticas nepóticas na administração pública, muita corrupção a florescer por aí. Aliás, até porque os próprios salários já são um bom indicador de que a corrupção graça por muitas instituições. Muito bem, doutor. E as opções muitas vezes que se têm, que tem a ver com o despedimento em massa dos corruptos, também não resolve, não é? Porque acabamos por ter mais pessoas por desemprego, muitos deles até técnicos superiores, enfim. Pronto, e é neste mar de coisas que o país celebra agora os seus 50 anos e também temos que dizer que, do ponto de vista, digamos assim, da própria opção de governação, do Estado que temos, precisamos melhorar, não é? Muito bem. Doutor Dilson, nas ruas de várias províncias do nosso país, portanto, vários cidadãos expressaram sentimentos mistos, não é? Em relação às celebrações dos 50 anos da nossa independência. Embora reconheçam a paz como uma das maiores conquistas, muitos lamentam ainda a persistência de dificuldades económicas e também sociais. A independência trouxe, de facto, a liberdade, mas a vida continua difícil para muita gente. Sim, continua difícil, né? Porque, pronto, Angola vive neste momento uma situação de crise social, económica e financeira. Angola não conseguiu, de facto, durante esses 23 anos de paz efetiva, impulsionar o desenvolvimento económico e social do país. Angola conseguiu sim fazer grandes investimentos, né? Porque no pós-guerra o primeiro passo significativo a dar era a reconstrução nacional. Isso Angola conseguiu fazer, embora não nos níveis desejados que nós gostaríamos que fosse, né? Porque ainda temos problemas estruturais em termos de infraestruturas, mas conseguimos sim dar passos significativos na reconstrução nacional. E durante este processo houve muitas dificuldades também em termos de alinhamento das políticas públicas, sobretudo para o aumento da empregabilidade no país, para o crescimento econômico, uma distribuição mais equitativa e assim garantir e proporcionar o desenvolvimento que as pessoas muito precisam para que as pessoas tenham a qualidade de vida desejada. Mas, como tudo, não é? Isso é um processo que nós temos que continuar a trabalhar. Quando falo nós, digo o governo, o Estado, os cidadãos, temos que continuar a trabalhar para que o nosso país possa almejar este desenvolvimento. E durante estes 50 anos de independência, foram 50 anos de muitos desafios, não é? Guerras internas entre irmãos, né? Que culminou com a morte de muitos angolanos, com a desestruturação de muitas famílias e com um fraco investimento que nos últimos anos também foram feitos a nível da saúde, sobretudo no ensino primário, que permitiu o país ainda ter um alto índice de analfabetismo e isto não ajuda no desenvolvimento para o país, porque um país constrói-se sobretudo com pessoas alfabetizadas e estamos nessa situação. E em termos de diversificação da economia, que seria aqui também um passo importante para atenuar um bocadinho as dificuldades que as famílias hoje vivem, o doutor aqui Bartolomeu falou muito bem sobre a desvalorização da moeda e que leva hoje as famílias com um poder de compra muito mais baixo em relação a 10 anos atrás. E durante esse período, de facto, nós podíamos começar a pensar rapidamente na aceleração da diversificação da economia, porque é a única fonte que nós temos de diversificar as receitas fiscais, não é? E mas é um processo também que está a acontecer, não é? A diversificação da economia está a acontecer. É um processo que está lento, mas está a acontecer a nível dos empresários, com as dificuldades que o país tem em termos estruturais, mas as coisas estão a acontecer. Resumidamente, eu posso dizer que os últimos 50 anos da nossa independência foram marcados por desafios bons, maus, momentos em que Angola esteve num período de estabilidade económica e financeira, momentos de instabilidade. São desafios que o país tem, né? E nós temos que começar agora a olhar os próximos passos, não é? O que é que vai acontecer daqui a 50 anos, quais são os erros, porque nós temos que tirar lições aprendidas, né? Tanto dos erros de governação, dos erros de alinhamento, daquilo que são as políticas públicas que foram muito mal direcionadas e começar a ver onde é que a gente falhou, onde é que a gente tem que corrigir, se calhar envolver mais aqui a participação do cidadão no desenvolvimento do país, a dar maior abertura ao pluralismo de ideias, sobretudo aqui a introdução
dos partidos da oposição, nas tomadas de decisões. Penso que nós temos que ver o que é que falhou e o que é que pode ser, de facto, aqui benéfico para construir uma Angola diferente daqui a 50 anos, não é? Porque hoje nós temos um índice de desemprego um bocadinho alto, temos a alta da inflação, a alta do câmbio, o país precisa de alguma sustentabilidade fiscal e financeira, sobretudo aqui falar das finanças públicas, e pronto, e para conseguirmos aqui dar um equilíbrio macroeconómico do país, para garantir o desenvolvimento social do país, nós precisamos de facto trabalhar em conjunto. Deve haver mesmo aqui um trabalho articulado, integrado, sobretudo as empresas, do setor público, setor privado, todo cidadão, sobretudo aqui as universidades, que têm muito pouco impacto no desenvolvimento do país, talvez não de livre vontade, mas porque não há essa abertura, porque o governo não tem dado essa abertura às universidades para estarem mais próximas das decisões políticas. Há muita matéria que se fala no país, sobretudo na área energética, na área agrícola, na área científica, e que não é chamada academia para dar aqui o seu parecer e contribuição a nível de desenvolvimento. Mas em linhas gerais, eu posso dizer que os 50 anos foram anos de muita reflexão para nós e temos que começar a refletir, porque falhamos muito e agora temos mais anos pela frente para construir uma Angola melhor. Muito bem. Durante as comemorações, portanto, em algumas províncias do nosso país, surgiram pequenas tentativas de manifestações. Estou a falar da província de Luanda, no Ambo e também na Huila. Portanto, jovens manifestaram-se ou tentaram manifestar-se por melhores condições de vida, exigindo emprego, educação, habitação e mais saúde. Alguns foram detidos e depois foram logo colocados, portanto, ou seja, foram postos em liberdade. São estas questões voltadas ao aprofundamento da democracia, em que as pessoas podem também manifestar-se livremente, reivindicando por melhores condições de vida. Dr. Bartolomeu. Pois, Anastácio, aí está, não é? Mais uma daquelas situações que nós pensamos que precisamos, de facto, caminhar para frente. O respeito pelas liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos inscritas na nossa Constituição. Portanto, não é de esperar que toda a gente se sinta em condições de celebrar os festejos da independência, até porque se por um lado alguns têm bons motivos para celebrar, por outro lado temos uma grande maioria dos cidadãos que não percebe bem o significado do 11 de novembro para si. Percebe? Porque é legítima esta manifestação? É legítima, Sassambel, completamente, não é? Desde que seja feito nos marcos da lei também. Não é? Não podemos advogar aqui que as pessoas saiam à rua, destruam bens, património, ofendam bens jurídicos, portanto, sem que para isso haja a respectiva consequência. Mas é normal que numa data como estas, os indignados saiam à rua e expressem a sua indignação. Isso tem que ser acolhido também, mas não foi, como facto. parte das festividades, percebe? Mas pronto, estamos com ainda esta dificuldade de podermos respeitar, digamos assim, os direitos que, portanto, estão não só inscritos, mas são inerentes à própria existência do indivíduo enquanto pessoa. Portanto, não é o facto de estarem inscritos na Constituição que têm de por si só ser respeitadas, é que são direitos que antecedem, não é? E são anteriores à própria Constituição da República de Angola. E, portanto, devem ser assimilados como tal, porque estão inscritos em outros instrumentos supranacionais. Declaração Universal, Carta Africana, enfim, muitos outros documentos dizem que é simplesmente normal e até decorre da própria existência do Estado de Direito e democrático que os cidadãos protestem relativamente àquilo que sintam que não esteja bem. O problema é que, entre nós, qualquer tentativa de manifestação é logo percebida a contrário senso, não é? Como algo que depois vai resvalar em, violência gratuita, etc, etc, etc. Mas, claro, temos para isso as autoridades, precisamente para prevenir que as manifestações depois se traduzam em atos de desacato, de vandalismo, enfim. Então, eu acho que a polícia, no lugar de se mobilizar para impedir que as manifestações aconteçam, devia se mobilizar para permitir que elas acontecessem de forma ordeira, não é? Sem que fossem molestados os manifestantes e, por outro lado, sem que estes, depois
conduzissem atos que normalmente se traduzem em violência. Mas também é preciso dizer aqui que entre Não há nós... dúvidas que temos ainda um caminho a fazer nesta questão das liberdades aqui no nosso país. Claro. Sem dúvidas, Anastácio. E aqui a chamar o papel das instituições do Estado, não é? Desde logo, por um lado, a Polícia Nacional, que é, de resto, o ente que lida muito diretamente com os manifestantes, as pessoas que se põem à rua para manifestar, a abordagem que se tem relativamente ao direito de manifestação. Eu recordo-me de uma manifestação, na altura até liderada pelo membro de um partido político recente, que não sei se convém aqui citar, é que o mesmo até foi impedido. Portanto, a polícia fez uma barreira e impedia-os, dizendo que aqui podem passar, aquilo devem passar. Ou seja, isto até passa uma má imagem de nós, não é? Nós somos, de facto, aquele país com vocação para a frente, para a paz. Todos os discursos que nós ouvimos apontam que Angola é o país para a frente, é o país da concórdia, da estabilidade, da solidariedade, etc. E não podemos ir passando de lado essa questão das liberdades, do respeito pelas liberdades, os direitos, as garantias fundamentais do cidadão na República de Angola. Muito bem. Não podemos. Dr. Dilson, temos um caminho de facto a fazer em relação à questão das liberdades. Isto a olhar para estas tentativas de manifestações que ocorreram, portanto, em algumas províncias do nosso país durante as celebrações dos 50 anos da nossa independência. E chegamos mesmo a ouvir, portanto, um agente da polícia digamos, a intimidar os manifestantes, creio que foi no Lubango, não é? Em viva voz, que quem saísse, portanto, iria ter consequências muito graves. Temos ainda um caminho a fazer, não é? Temos um caminho, sobretudo de educação, não é? Tanto a Polícia Nacional, neste caso aqui os nossos polícias, também precisam de reeducação, né? Sobretudo patriótica, cívica, para lidar com o cidadão. E eu acho que nós temos que começar a olhar para estas questões com bastante atenção, porque se queremos uma Angola melhor, nós precisamos investir fortemente na educação, sobretudo patriótica e cívica dos cidadãos, porque só assim é que conseguimos garantir os nossos direitos fundamentais, né? Porque se esses direitos que a própria Constituição da República consagra aos cidadãos, o direito à liberdade de expressão, o direito à manifestação, não é? Não forem de facto aplicados pelos cidadãos com rigor, com respeito à própria lei, com respeito aos cidadãos, porque se o Sassambelo manifesta-se, por exemplo, aqui em véspera da vinda da seleção da Argentina a Angola, como maneira de protesto a esta situação, e se eu for, como muitos angolanos foram ver o jogo e não estou contra, estamos iguais, não é? Você está contra, respeito, não é? E eu estou a favor, também respeito. E a democracia faz isso. E nós temos que consciencializar as pessoas de que democracia não é que nós temos que estar do lado do indignado, do triste, porque pode estar triste, não está. Então, democracia é isso. E a polícia tem que respeitar o direito destes, tendo minoria ou maioria, mas a polícia tem de respeitar estes cidadãos, porque estes cidadãos, se estão indignados, estão a manifestar, é porque de facto alguma coisa não está bem com eles. Então precisam ser ouvidos, não é? E mesmo até o que se diz, eu me lembro que quando o governo do atual ministro Luís Montenegro de Portugal, penso eu, começou as eleições, o Marcelo Rebelo de Sousa citou ali umas palavras como do tipo que a maioria não significa menosprezar a minoria ou governar contra a minoria. Então, isto serve de reflexão, que nós não podemos pensar que o facto de a maioria, por exemplo, concordar com uma coisa significa dizer que nós desprezamos a minoria, não. Às vezes eles podem também dar certo, não é? E nós, a maioria, podemos estar errado e vice-versa. Então penso que para mim é natural e a manifestação deve voltar a acontecer porque o governo também precisa de pressão. E se as pessoas não terem manifestações, não se manifestarem contra determinadas decisões, contra determinadas medidas do governo, o governo não tem pressão, e se não tem pressão vai governar a seu bem prazer. E quem deve fazer pressão é o eleitor e é o cidadão. Então aqui é reforçar mais uma vez aqui a iniciativa das manifestações, continuar, sendo elas impedidas ou não, devemos continuar, mas aqui também apoiando-me o que o Dr. Bartolomeu disse muito bem, temos que estar sempre no respaldo à lei, no respeito à lei, as manifestações podem não ser autorizadas, mas devem ser comunicadas, e a polícia deve sempre proteger esses cidadãos e não e também interesses de terceiros, não é? De não sair. Não percebi? Portanto, proteger também interesses de terceiros, a polícia, sim, em casos de manifestações. Exatamente. Muito exatamente. bem, muito bem. Sim, mas Anastácio, antes de passarmos para o tema seguinte, eu gostava de facto secundar aqui as opiniões dadas pelo doutor, mas sobretudo também frisar e deixar aqui patente que
no que ao respeito dos direitos humanos referimos-nos, a polícia é desde logo o primeiro ente que concorre para que se efetivem os direitos humanos. Aliás, está no primeiro enfrentamento, não é? Exato. E para isto, as próprias Nações Unidas, tanto a Comissão Africana para os Direitos Humanos, tem um manual que orienta o modo como a polícia deve fazer uso da força em situações de manifestação, não é? Fundamentalmente através do emprego de meios não letais. E nós temos estado a ver recorrentemente a polícia a empunhar meios letais, a ceifar vidas de cidadãos, sem que para isso haja consequente responsabilização. Não tem havido responsabilização? Não tem havido responsabilização. Diga-se o que quiser, aconteceu agora, nos dias 28 e 29, 30 cidadãos é o número oficial, eventualmente E mais. onde é que estão as organizações da sociedade civil para, portanto, manifestarem esta reivindicação? Aliás, o senhor é presidente de uma organização também que vela pelos direitos fundamentais, os direitos humanos. Onde é que estão as organizações? Não, a esse respeito, também creio ser do conhecimento do Ilustre que, pelo menos a organização que presido e outras 3, juntámos-nos, inclusive a própria SEAST, e fizemos sair, naturalmente, um protesto. E exigimos, não só... Isto em relação aos acontecimentos de julho? Dos dias 28 e 29. E, consequentemente, exigimos que o governo fizesse, portanto, uma investigação séria. Portanto, hoje vamos perguntar o que é que aconteceu. O que Mas aconteceu... também é uma coisa, desculpa o que cortar, aconteceu... é uma coisa que é importante também referir, que não basta olharmos para os excessos só da polícia, não é? Porque estamos a falar dos dias 28 e 29 de julho, sinceramente, aquilo foi uma ruaça, não é? Aquilo foi um tremendo vandalismo. E eu acho que a responsabilidade civil ou criminal não deve ser só os polícias. Nós temos que ter esse polícia é um ser humano, é um cidadão. Em qualquer parte do mundo, quando o cidadão passa dos seus limites... foram julgados, não é? Sim, foram. Isso foi bom, sim, isso foi bom. Julgados, mas temos aqui que dar a responsabilidade das duas, porque senão estaremos aqui a passar a mão muito ao cidadão que pode fazer isso, que a polícia é que deve ser responsabilizada. Temos que ter muito cuidado mas as autoridades e muita atenção. Foram responsabilizadas, as autoridades policiais? Por isso eu não tenho esta informação. Se calhar... Bom, doutor Dilson, eu não tenho esta informação, mas o que eu acho é que primeiro momento os excessos das duas partes... O doutor Dilson nos ouve falar sobre o assunto e está a levar aqui, eventualmente, a mensagem distorcida de que nós estamos, de certo modo, a, digamos, passar a mão sobre a cabeça de quem vandalizou bens, etc. Aliás, se esteve atento à nossa fala anterior relativamente às manifestações e o modo como elas devem acontecer, estamos automaticamente a dizer que qualquer coisa que tenha acontecido fora dos marcos da legalidade não é de atender. Logo, o que ocorreu nos dias 28 e 29, relativamente aos atos protagonizados pelos cidadãos, é reprovável, é condenável a todos os títulos, porque ninguém está autorizado a ir à rua. E eu acho que a polícia até foi bastante... Desculpa, doutor Dilson, se me permitir, depois vou também deixar-lhe falar. Portanto, ninguém está aqui a dizer que o que nós temos estado a defender é que se cumpra a lei. E relativamente a isto, há instrumentos... há leis que orientam que em situações como estas a polícia deve ter uma abordagem que não ofenda o bem jurídico mais importante que nós temos, a vida humana, ok? Portanto, isto é o que estamos a dizer, ou seja, vamos lá ver, houve arruaças, houve coisa. Disto, quanto é que sabemos de que resultou mortes não é, perpetradas por cidadãos contra cidadãos? Sim. Não, estamos a falar essencialmente de destruição de bens, ok? Isto é quantificável. Muito bem, e já falámos muito sobre esse tema. Relativamente às vidas... Exatamente. Não é? A responsabilidade, fundamentalmente. A responsabilidade. Onde está? A polícia, afinal, tem luz verde para ir à rua e disparar mortalmente contra um cidadão que esteja, por exemplo, a destruir uma loja. É um crime que ele está a cometer, deve ser detido, apresentado às autoridades, julgado e condenado e responsabilizado. Muito bem. Esta foi uma parte em relação às liberdades, no âmbito das celebrações dos 50 anos da nossa independência. Portanto, durante ainda as celebrações, o discurso do presidente João Lourenço, em algum momento terá, portanto, incomodado o líder do Chega, André Ventura, que criticou as declarações do presidente João Lourenço sobre o colonialismo português e também a reação de Marcelo Rebelo de Sousa, que quer ver condenada, portanto, pelo Parlamento. Doutor Dilson, este é um não assunto, esta novela de André Ventura, em função, portanto, das declarações ou do discurso, alguma parte do discurso do presidente João Lourenço? Olha, eu penso que, primeiro, é que a posição do senhor André Ventura é uma posição que merece muito respeito. Ele é um deputado, é candidato à presidência da República de Portugal,
E já estão em campanha, não é? Exatamente. Penso que não soa bem, do ponto de vista da ética política, é ter que ter este tipo de confrontamento com o Presidente da República de Angola. Primeiro, o Presidente João Lourenço não atacou André Ventura nem atacou Portugal. E a minha pergunta é, quais são as razões que levam André Ventura a atacar o Presidente da República de Angola e a atacar Angola em si? Isto é que deve ser aqui levantado como questão. Por outro lado, penso que as declarações do Sr. André Ventura são declarações muito maliciosas, de má intenção, de má fé, e que até certo ponto acabam por denegrir e manchar o bom nome de Angola. E eu, enquanto angolano, não concordo com as declarações do Sr. André Ventura, porque fala de aspectos e situações, penso que não domina, devia ler um pouco mais, buscar a história para perceber de facto o contexto em que as coisas aconteceram, porque ele fala aqui de situações e aponta críticas que não faz qualquer sentido, e eu até vejo muitos angolanos às vezes apoiam estas declarações e que eu acho até um bocadinho triste ouvir isso e ver angolanos a apoiarem André Ventura, que eu acho muito mal, porque independentemente dos problemas que nós temos internos, são os nossos problemas. Portugal também tem os seus problemas. Portanto, não podemos aqui Estão denegrir a considerando imagem. legítima a reação, portanto, da televisão pública de Angola no seu editorial? Olha, penso que a televisão pública de Angola nem deveria se pronunciar de tal forma, na minha opinião. Penso que o que devia ter feito, talvez era convidar um comentador, alguém que tinha alguma expertise ou alguma experiência política que pudesse dar resposta ao André Ventura e não ser diretamente, porque a televisão pública de Angola, a TPE, é uma entidade que nos representa a todos nós. E não faz qualquer sentido ser a TPA a ter que dar uma declaração pública a responder a André Ventura. Penso que não faz qualquer sentido, porque André Ventura, ao se pronunciar contra Angola, não foi o Estado português, foi o senhor André Ventura. Ok? E eu penso que também deveria ser um senhor angolano, podiam chamar aqui o Dr. Bartolomeu, podiam chamar aqui o Dilson, e eu podia ir lá, o Podemos calhar também podia ir lá, e respondíamos a André Ventura ao mais alto nível, né? Porque estaríamos a defender o nosso país e não concordamos com aquelas declarações. E outras declarações que foram surgindo a nível de outros deputados também do Chega, que falam até que as infraestruturas que o país tem, graças aos portugueses, e até os angolanos batem palmas, graças a que portugueses? Aqui não há nenhum investimento que Portugal fez em Angola desde que entrou pelo país para colonizar, que foi um investimento que beneficiou o angolano. Éramos uma colônia portuguesa, ok? Aquilo não é um investimento de Angola. E quando o presidente João Lourenço disse que o que nós fizemos em 40 anos ou 50 anos foi muito mais do que fizeram em 500, eu digo que sim, é verdade. É verdade, porque aquele desenvolvimento que Angola tinha, ok, antes da independência, não era um desenvolvimento dos angolanos. Eu não sei porque é que batem palmas, ok? Nós éramos praticamente um trampolim do desenvolvimento de Portugal. Isto era governado por portugueses. Nós éramos escravizados. E batem palma com aquilo que eles fizeram para eles. Essas estradas que as pessoas dizem, os portugueses fizeram estrada, fizeram aqui as infraestruturas, mas fizeram para quem? Diz-me lá, o teu avô vivia lá? O teu avô tinha um cargo? O teu avô estava no governo? Diga-me lá, quem? Então por que lutamos a independência? Por que é que tiramos os portugueses? Por que é que nos tornamos independentes? Porque de facto estávamos no nosso país a ser escravizados. E é isso que o Sr. André Ventura deve estudar. Deve perceber que a própria ditadura que estava em Angola também estava enraizada em Portugal. E a nossa independência, em 1975, culminou com o Acordo de Alvor, permitiu, mesmo em 1961, quando se iniciou a luta armada, permitiu também Portugal terem a atenção de se desfazer da ditadura de Salazar. Diretamente devia agradecer a Angola, porque Angola contribuiu para que o 25 de abril também de 1964 se desse em Portugal. Então é preciso nós construirmos bem a história e criar laços culturais e amigáveis entre Angola e Portugal. Somos povos irmãos. Eu não tenho nada contra os portugueses, tenho muitos amigos portugueses, que considero muito, e eu penso que não faz sentido nós termos que estar a entrar nesse choque de portugueses com certos cargos públicos ou certo destaque político, pessoas de alguma relevância na política portuguesa, estarem aqui a criar atritos com Angola, a tentar desmerecer Angola, quando na verdade muitos portugueses estão em Angola e muitos angolanos estão em Portugal. Então é para ver que há uma ligação muito forte, cultural, histórica e permanente. Não vai terminar com André Ventura, nem com qualquer outro português que venha cá fazer as mesmas críticas. Doutor Milton, é o seu entendimento também? Faz parte de uma estratégia, talvez, de André Ventura, já que estão em período de campanha eleitoral. Aliás, ele depois voltou a contra-atacar ainda mais as autoridades angolanas, afirmando que nos últimos tempos muitos angolanos vão abandonando o país em busca de melhores condições de vida lá em Portugal. Muitos dirigentes angolanos têm também residências e os seus filhos a estudarem em Portugal. Vai utilizando estes argumentos. É mais ou menos, portanto, aproveitar o momento por causa da campanha eleitoral? Bom, Sassambela, primeiro, e se o Dr. Ventura estiver-me a ouvir, gostava que prestasse atenção.
Eu falo como um cidadão angolano, que não necessariamente tem conotações políticas ou ligado ao regime, já que se pensa que toda a gente que contrapõe os seus argumentos está supostamente ligado ao regime angolano. Não estou. E sinto-me muitas vezes ofendido, indignado com a postura que o Dr. Ventura tem tido em relação a Angola. Porque nós temos no chefe de Estado angolano o representante máximo do país, a quem todos devemos respeito, consideração, e penso que isso é extensivo aos elementos de um outro Estado. As relações entre Angola e Portugal devem basear-se no princípio do respeito mútuo, da consideração, da independência, e eu fico com a ideia de que André Ventura não se transportou no tempo para a era que estamos a viver. Angola já está independente de Portugal há mais de 50 anos. Portanto, é a altura de Ventura e outros portugueses que pensam como ele perceberem que somos autónomos, somos independentes, e os assuntos inerentes a Angola... Mas ele tem muitos apoiantes aqui em Angola, atenção. Os assuntos inerentes a Angola são, antes de tudo e mais nada, respeitantes a nós angolanos. E dizer-lhe também que nós não estamos alheios às coisas que andam mal no nosso país. Nós conhecemos a realidade, sabemos o que vai mal, sabemos que a governação não tem sido suficientemente capaz de dar resposta às nossas necessidades, mas exigimos e continuaremos a exigir que as autoridades trabalhem e respeitem os nossos direitos no marco do respeito e consideração que temos pelas instituições e pelo país. Portanto, é de todo inadmissível que um político da estatura de André Ventura, que até é candidato à presidência de Portugal, país com o qual Angola tem relações, agora já num contexto diferente de igualdade, enfim, e há trocas a todos os títulos comerciais, culturais, etc., etc., se esteja a posicionar como alguém não apenas contra o regime, que ele muito ataca, mas sobretudo contra os angolanos também. Porque o discurso que Ventura fomenta em Portugal é um discurso racista, é um discurso xenófobo, é um discurso de ódio. Prestem atenção às declarações da deputada Eva Cruzeiro, não é? Relativamente àquilo que tem sido a posição de Ventura, às denúncias que ela faz. Agora mesmo Ventura vai ter de responder a uma chamada no judiciário português por conta dos cartazes que andou a espalhar um pouco por todo lado, por Lisboa e Portugal afora, que são, de resto, cartazes xenófobos, racistas, etc. Portanto, isto é preciso dizer. Foi oportuna a reação da televisão pública de Angola? O Ventura esquece que Portugal escravizou os angolanos. Ok? Esqueceu-se do que aconteceu em 1961 na zona da Baixa de Cassange, quando milhares de angolanos, revoltados por trabalharem sob condições de extrema escravidão, revoltaram-se e o que é que houve a seguir? Não é? Queimaram as pessoas com bombas de napalm em Angola. Portanto, em Portugal, nenhum português alguma vez foi julgado por conta disto que os portugueses fizeram a nós. Okay? E para além disso, muitos outros episódios sucederam-se relativamente às atrocidades do regime português de então para com os angolanos. Portanto, nós estávamos sob subjugação total, não é? Até que, para nos deslocarmos de um local para o outro, nós tínhamos que ter autorização dos portugueses. Nem o direito de ir e vir tínhamos, dentro do nosso próprio território. Portanto, Ventura tem memória curta. E me parece ser alguém que não está à altura de governar Portugal. Portanto, nem para primeiro-ministro, tampouco para Presidente da República. Foi oportuna a reação da televisão pública de Angola? Não me secundo a posição da televisão pública de Angola, enquanto digo o que disse o Dr. Dilson relativamente ao assunto, a nossa televisão tem outros assuntos para fazer. Nomeadamente, informar melhor aquilo que se passa no país, aos angolanos, dar oportunidade a todas as sensibilidades. Para si não devia reagir a televisão? Não é a televisão, isso não compete. Aliás, o Ventura, creio que, enfim, tem tido espaço privilegiado. Okay? Eu acho que pôr o Ventura na televisão, como diz o brasileiro, em rede nacional, é algo que a televisão não deveria fazer. Mas fê-lo. Pronto. Então, deu protagonismo a Ventura, festou Ventura. E também dizer ao Dr. Ventura que muito dificilmente vai lograr resultados satisfatórios, mesmo em Portugal, com esta sua veia discursiva. É desaconselhável, Dr. Ventura, continuar a enveredar por ali, provocando Angola, atacando as instituições angolanas, as autoridades angolanas, porque se em Angola há corrupção, deve olhar para o que Portugal fez para que Angola fosse hoje o que é, relativamente à corrupção, relativamente ao desvio dos bens, etc, etc. Porque delegado o que temos de Portugal, para além de corrupção, nepotismo, banditismo, cabritismo e todos os ismos que podemos aqui aduzir, não vemos nada. Portanto, foram 500 anos de subjugação total, 500 anos de estagnação,
E, atenção, Angola naquela altura era um país para frente. Mas, entretanto, até a passagem do testemunho não souberam fazer. Porque podia ter sido muito melhor para os portugueses e até para os angolanos que essa transição se desse num cenário de paz. Mas os portugueses egoístas, não é? Como sempre têm procurado ser, e agora a Ventura vem demonstrar muito bem isto, não quiseram reconhecer que Angola tinha o direito à autodeterminação. Muito E bem. houve necessidade de haver uma luta, e do lado de Portugal também houve protestos que levaram que houvesse o 25 de Abril, para que depois houvesse condições para as outras colónias se libertarem. Muito Portanto, bem, muito bem. é negativo, e em relação à Aventura, poderemos ter outros momentos, mas é tudo quanto nos podíamos dizer em relação a esta questão. Muito bem. Ainda à volta das celebrações dos 50 anos da nossa independência, tivemos o jogo, Angola e Argentina. Os Palancas Negras perderam por 2-0. O astro do futebol mundial esteve também no nosso país, Lionel Messi. Dr. Dilson não foi ao estádio, pois não? Apesar de várias contestações, a seleção da Argentina veio, jogou com a nossa seleção e o Messi também. Pois é. E na fizeram verdade, todos a festa, não é? sim. Foi uma festa que já estava programada, não é? Os angolanos estavam eufóricos, todos com uma certa alegria, porque estamos a celebrar 50 anos da nossa independência e pronto, é um presente do governo no sentido de gratificar esses 50 anos. Apesar de que há vozes contra, não é? Nem todo mundo Em concorda. função dos gastos, Sim, em função dos custos, da vinda né, da seleção. que a seleção da Argentina deu ao Estado angolano. Não é? Pronto, muito embora que algumas pessoas dizem que o investimento ou o valor pago para jogar com a seleção da Argentina não veio diretamente do Estado, são os empresários que juntaram, mas pronto, isso não está muito claro e também deveria se calhar haver aqui alguma transparência. Temos que começar a criar esse hábito de transparência, né? Há o dinheiro gasto, há um investimento das celebrações, né? Penso que rondou entre os 20, 25, 30 milhões de dólares o orçamento para a festividade das celebrações ou da celebração dos 50 anos da independência de Angola, que não é pouco dinheiro, mas isso deve ser mesmo com informações, com transparência, com relatórios, porque é necessário, é um dinheiro dos angolanos e isso também espelha a boa imagem do próprio governo. Eu acho que nós temos que começar a criar aqui o princípio da boa comunicação entre o governo e o cidadão. E se os empresários de facto patrocinaram o jogo da Argentina com Angola, não custa nada ter ali uma espécie de uma comissão patrocinadora que apareça, dê cara, apresenta números. Isto é fundamental, e só para tornar isso claro, e não aconteceu, não é? Pois não Porque se aconteceu, sabe então que surgem o essas Estado- dúvidas, as vozes de dúvidas, as suposições, as especulações. E que depois isso começa a se tornar verdade, né? Uma mentira, quando é repetida várias vezes, torna-se verdade. Às vezes a verdade está com o governo, que é mesmo dos empresários, mas por não saber se comunicar bem com a sua população, com os seus cidadãos, os cidadãos criam a sua própria verdade. Então acho que é preciso as instituições começarem a olhar para isso, sobretudo o Mas o Ministério convite das oficial, Finanças, portanto, o convite Juventude e oficial foi feito pelo Presidente, ou seja, o anúncio oficial foi feito pelo Presidente da República, na altura enquanto Presidente do MPLA, no encontro da JMPLA, acredito, não é? Sim, o anúncio é normal, faz parte da comunicação do Presidente, no sentido de dar a conhecer aos cidadãos a surpresa que foi preparada. Isso é uma outra questão, e neste quesito penso que o Presidente não esteve mal. Mas agora, em termos institucionais, em termos de comunicação, para os angolanos perceberem, porque nós estamos numa situação crítica em que as pessoas só querem comer, não é? E quando ouvem que você gastou 5, 6, 7, 8, 10 ou 12 milhões de dólares para jogar com uma seleção, os menos abastecidos levantam-se. Então, uma maneira de comunicar, fazer um comunicado oficial, e este comunicado ser também acompanhado, não é, de maneiras a informar os cidadãos do que é que está a passar, do que é que foi gasto, como está a ser gasto. Pronto, penso que agora é uma hora que nós vamos ter dos relatórios, mas a comunicação, que não estava muito bem claro de quem faria efetivamente o pagamento à seleção da Argentina, se era o governo de Angola, se eram os empresários, não ficou claro, e numa entrevista ainda que eu acompanhei que esteve presente o Ministro da Juventude e Desporto, Rui Falcão, também não conseguiu responder de forma muito objetiva e clara, né? Se calhar respondeu, algumas pessoas se calhar tiraram esta interpretação, mas eu não consegui interpretar desta forma. Então acho que se calhar fazíamos aqui uma comunicação mais efetiva, mais fluida, mais objetiva, que tornasse o cidadão mais coerente com aquilo que são as argumentações, no sentido de que, olha, são os empresários que pagaram, está aqui a comunicação ou a comissão dos patrocinadores, são estes os patrocinadores,
E pronto, e vamos ver, olha, pronto, a empresa A, B, C, D comprometeram-se, deram a cara, estão a publicitar as suas empresas, que são as patrocinadoras do jogo. Isso torna a comunicação fluida e o cidadão passa a saber, de facto, como é que as coisas acontecem. Isso mostra que o governo está a se comunicar bem, o governo transmite confiança ao cidadão e o cidadão passa a ter confiança no governo. Porque nós temos uma crise muito grave de confiança institucional. E quando o governo insiste em manter sempre o sigilo, nunca informar, querer sempre não informar, ocultar, omitir, quando essas práticas são muito recorrentes, então as especulações e os ditos não ditos vão crescendo, né? E depois ficamos todos aqui desinformados e essa desinformação parece a verdade. E depois tem peso no eleitorado, não é? Então é preciso, do ponto de vista estratégico, do próprio MPLA enquanto governo, tem que ter alguma estratégia de comunicação mais efetiva e começar a perceber que os tempos mudaram. Estamos numa nova juventude, uma nova geração, a visão de frente, a ideia tem que ser de frente, perceber como é que essa juventude pensa. Exige-se mais. Exige-se mais. Estamos na era digital, era da tecnologia, em que o fator primordial hoje em dia é a comunicação e quem não se envolver, não investir na comunicação vai se perder. Não só o governo, mas como as empresas, as pessoas, hoje em dia a vida é comunicação. A base hoje de desenvolvimento de qualquer empresa, qualquer governo é comunicação. O nosso governo precisa começar a se preparar para isso. Nós não estamos em 92, já não estamos em 2000. A sociedade angolana mudou bastante. Se não acompanharmos a dinâmica social, os próprios partidos políticos vão começar a cair. E esta queda de popularidade que se tem, em parte, é sobretudo por falta de comunicação. A queda de popularidade do MPLA, na sua visão? Do MPLA, exatamente, como de outros partidos também, não só o MPLA, como a UNITA também não comunica-se lá tão bem como parece, não é? Há muita falta de transparência a nível dos partidos políticos, não é só o MPLA não é o único partido de Angola, não é? Apesar de que governa, tem maior responsabilidade e aqui devemos apontar mais o dedo a ele, porque os outros não têm dedo no Orçamento Geral do Estado, não fazem a administração do erário público, o MPLA tem essa responsabilidade, nós apontamos mais dedo ao MPLA. Mas, resumidamente, foi um bom jogo, eu gostei, a Angola jogou bem apesar de perder. O governo está de parabéns pela brilhante organização e acredito que, pronto, né, daqui para frente, o que se espera é não se voltar a repetir esses erros de chamar a seleção da Argentina e ouvirmos esse dinheiro. Podíamos até convidar uma seleção mais próxima como a Namíbia, que, com custos mais baixos, podíamos convidar. Isto não seria de Mas é mal diferente, não é? para Esta nós. seleção trouxe Sim, é diferente, mas estamos a olhar para os custos. Exatamente. Não é os custos, que são muito altos. Doutor Bartolomeu, a sua organização foi uma das subscritoras, não é? Portanto, daquele documento da não-vinda da seleção da Argentina. Bom, era inevitável deixar Pois. de falar do assunto, não é? Bom, os motivos já justificamos na data, de que para nós, portanto, era uma grande insensatez dos poderes públicos em, portanto, pensarem em proporcionar uma festa de futebol a gente com fome, a gente que padece, a gente sem escola, a gente que tem todo tipo de carências, água, saúde, luz, elétrica, tudo mais. Nada contra o desporto e o futebol em particular, a seleção da Argentina também. Mas nós olhamos aqui para o rácio custo-benefício, não é? O que é que nós tivemos que despender para termos aqui a seleção da Argentina? E em relação a isso, quais são os ganhos? Não é? Foram parcos novos 90 minutos de emoções ali à volta do Messi, que é a figura que é, indiscutível, e depois não há nada, não é? Entretanto, seguimos a nossa vida como estivemos sempre, com necessidades de toda a espécie, com endividamento até a cabeça, enfim. Nesta altura, creio que os funcionários públicos ainda não terão recebido a outra parcela do 13º, alegadamente por razões de tesouraria, enfim. Portanto, e são essas opções que, de resto, se têm mostrado desastrosas, não é? E deste modo, sobretudo, a falta de sensibilidade para aquilo que são os problemas e também para ouvir e prestar atenção aos clamores, não é? Penso que foi mais uma partida para satisfazer egos, não é? E depois, para mim, esta conversa segundo a qual o governo nada teve a ver com isto e que são os empresários, é falácia, Sassambelo. Desde a primeira hora, quem esteve à frente desse assunto é o Estado angolano, por via do Presidente da República. Portanto, aliás, quem trouxe a informação ao público foi o Presidente da República. E todos os atos subsequentes envolveram o próprio governo. Quando a gente diz que é uma iniciativa empresarial, nós estamos a dizer que são os empresários que tomam a iniciativa, que fazem o convite, que se engajam em contactos, que, embora dada a qualidade da seleção e das figuras que venham, há aqui o dever de
pronto, informar o governo, solicitar apoios eventuais, enfim. Mas nisto o governo estaria completamente à parte. Eventualmente o Ministério das Juntas de Desporto estaria ali para dar o apoio institucional necessário, que fosse preciso, mas nós sabemos que esta iniciativa veio, portanto, do poder executivo e tudo o resto que aconteceu, os desembolsos para a reparação do estádio, enfim, o que envolveu, os pagamentos feitos à seleção argentina, as aeronaves que foram buscar a seleção, os hotéis onde ficaram, toda essa despesa foi suportada por nós, angolanos. E isso acontece porque, por um lado, eu sinto que as pessoas que estão a gerir o país não têm pejo em gastar o que gastam. Não trabalham. Chegamos a acompanhar a reação do capitão da seleção em uma entrevista, acredito que é o Freddy, o Freddy, não é? Sim. Acho que numa imprensa argentina, ela manifestar também portanto, a sua opinião em relação a estas vozes contrárias à A questão organização fundamental é que do futebol, não é? Ou seja, da partida quando de eu futebol. não sinto de onde sai o dinheiro que eu estou a autorizar, isso não tem relevância para mim, percebe? Porque a única função do presidente é certificar-se de que o dinheiro existe e autorizar que se pague. Ponto. Mas o presidente faz algum esforço para esses 12, 13, 15, 20, 30 milhões estarem disponíveis? Parece que não. Entende? Não. É sinal de que o país tem dinheiro? Não é sinal de que o país tem dinheiro, é sinal de que o país não tem mecanismos eficazes de gestão pública que permitam, digamos assim, determinar-se prioridades e agir-se em conformidade com todo um conjunto de variáveis que têm que ser ponderadas antes de se autorizar. Eu estou a mandar, autorize e pronto, Muito acabou. É o que acontece aqui, percebe? Está tudo unipessoalizado. Portanto, tudo muito bem, companheiros. Vamos avançar. Daqui a pouco vamos falar do novo Presidente da Assembleia Nacional, que será oficializado já amanhã, segunda-feira. Mas antes, vamos olhar para o Congresso da Reconciliação, portanto, promovido pela Igreja Católica, nos dias 6, 7, 8 e 9 de novembro. Dr. Dilson, foi dado mais um passo para o processo de consolidação, portanto, da nossa reconciliação nacional. Várias discussões marcaram este congresso. As conclusões ainda, portanto, não foram divulgadas e aguardamos por uma conferência de imprensa. Portanto, ficou a ideia de que o problema da reconciliação está, de facto, ou seja, a falta de reconciliação está muito mais ligada aos políticos. É esta a sua visão também? Penso que sim, porque primeiro é que os políticos têm a responsabilidade acrescida neste processo, por serem os principais atores do processo que conduziu à independência do país. Falo aqui dos três movimentos de libertação nacional, o MPLA, a FNLA e a UNITA. Segundo, porque envolve os atores, ou os principais atores do processo de paz que o país hoje tem, desde 2002. Falar aqui da luta, não é, civil e política entre dois partidos que juntos lutaram para a independência e depois juntos lutaram para quem vai, de facto, ter o poder em Angola. E pronto, e hoje há esses ressentimentos. Somos seres humanos e isso deve acabar, porque nós temos que nos perdoar. Temos que ter o espírito de perdão, e eu aqui gosto de buscar sempre o exemplo de Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso e quando saiu, perdoou quem o colocou na cadeia, evitou um banho de sangue na África do Sul, negociou a transição política, trabalhou junto com aqueles que o maltrataram, que o levaram à cadeia, que o privaram da sua vida normal durante 27 anos, engavetado atrás das grades, mas que ainda assim com eles organizou as primeiras eleições presidenciais no país, sempre munido do espírito de reconciliação e unidade nacional na África do Sul, cumpriu apenas um mandato como exemplo de liderança, deixando que o país pudesse caminhar num processo de transição democrática normal. Atores. Exatamente. Então penso que nós temos que olhar para os países africanos, sobretudo, e ver como é que eles se organizaram. Mas o problema da reconciliação, e nós aqui em Angola, está no topo, não é? E não é questão de topo, é uma questão de percepção, é uma questão de ressentimento, que qualquer um angolano
e, sobretudo, aqui falar dos atores principais destes dois acontecimentos que eu citei, tanto a independência como a paz, devem abraçar-se, devem ser mesmo efetivos, devem ser verdadeiros. Portanto, está a Porque dizer no o final do MPLA e dia, a UNITA, neste caso. exatamente, porque o problema está no MPLA e na UNITA, não está noutras pessoas. Se o MPLA decidir que nós perdoamos, ressentimentos acabam, parem com os discursos que incitam a não reconciliação, porque a reconciliação nacional não é uma carta bonita, uma lei bonita, mas depois no ato prático, na vida prática, haver ressentimento. Ou seja, eu estou aqui, Dilson Major, a falar, sou do MPLA, e amanhã se estiver a cumprimentar o Adalberto, estou vendido. Isto não é reconciliação nacional. Somos todos angolanos. Por que eu não posso falar com o Adalberto? É eu, Dilson Major, ser da UNITA, eu não vou conversar com camaradas Gino Carneiro, olha, esse está desalinhado com João Lourenço, já está com Gino Carneiro, estão a formar aqui um furacão. Epá, isto é que tem que terminar. E este processo de polarização política entre a UNITA e o MPLA, isto não é só o MPLA, a UNITA também tem aqui a sua responsabilidade na reconciliação nacional, porque não basta, o perdão não pode ser de uma só parte. Tem de haver reciprocidade. Eu perdoo o Sansabella tem de sentir que o meu perdão foi realista e aceitar esse perdão. E convivermos nesta harmonização. Se não houver esta harmonização entre as pessoas, que um é que tem que perdoar, o outro não pode perdoar porque você é que está a governar, você é que nos maltratou, isso nunca vai haver uma reconciliação efetiva. E eu acho que aqui esta conferência de reconciliação da CIAST foi positiva. Vimos ali vários políticos de diferentes movimentos de libertação nacional. Hoje podemos chamar já partidos políticos, não vamos chamar mais de movimento de libertação nacional, que hoje abraçaram-se nesta conferência, deram o seu parecer, a sua opinião. Foi bom. Fiquei um bocadinho triste por não ver um representante mais efetivo do governo, indicado, por exemplo, o presidente João Lourenço, que pudesse estar lá para demonstrar... Esteve lá o Ministro da Cultura, apesar de ter chegado ligeiramente tarde, não é? Não é? Pois. Foi o indicado. Muito obrigado, porque eu nem tinha esse conhecimento. E assim já retiro ali a minha crítica ao Presidente. Portanto, então são estas nuances que eu acho que nós devemos melhorar todos os dias. O Governo tem que prestar mais atenção a isso, porque há um processo geracional de transição de lideranças. E nós vamos acabar, do ponto de vista cultural, de hábitos e costumes, passando para essa geração os ódios desses mais velhos. Passam para nós e nós vamos continuar a odiar os mais jovens da UNITA, os mais jovens, porque vamos vir já com esta mentalidade de que, pronto, eles é que fizeram mal, então nunca vai haver reconciliação, porque aquilo é história. Da mesma forma que hoje não temos ódio pelos portugueses e que nos maltrataram muito mais do que a UNITA nos maltratou, o MPLA nos maltratou, então, porque se perdoamos os portugueses, convivemos com eles na paz, nós que somos irmãos, por que é que não é esse perdão efetivo? Por que é que não há? Isso é uma questão que cada um de nós devemos fazer e encontrar uma solução que pudesse fazer com que todos nós avançássemos com uma reconciliação efetiva. Porque no final do dia, essa reconciliação é que vai permitir o desenvolvimento do país. Porque quando o país não está reconciliado, efetivamente a participação de uns fica limitada. Okay? Porque há bloqueios, não é? Há barreiras. Dr. Milton, porque então, é que a reconciliação não é efetivada? Como disse o Dr. Dilson, participou também do Congresso e chegou a fazer meia-culpa também? Bom, Sansabella, contrariamente ao que diz o Dr. Dilson relativamente aos pontos positivos e negativos, a minha expectativa era que o Congresso alcançasse mais, do ponto de vista dos objetivos que foram preconizados. A minha expectativa era que, tal como se foi apregoando, que no fim desse exercício tivéssemos de facto um compromisso, porque aliás o objetivo maior do Congresso visou essencialmente isso, sairmos dali com um compromisso para Angola nos próximos 50 anos. Foram, digamos, discutidos temas, não é? Aliás, os grupos foram constituídos em temas e, com muita tristeza, houve uma fraca representatividade de muitos setores, fundamentalmente ao nível da estrutura governativa. Relativamente ao representante do Presidente da República, pelo que constatei, fui testemunha ocular na sala, não houve ninguém que se apresentou nessa qualidade. No primeiro momento. No primeiro dia. Ou no primeiro quando, digamos, portanto, a mesa convidou, na eventualidade de haver alguém em representação, porque, repare, do ponto de vista da organização de eventos, nós temos como certo que, quando se endereça um convite a alguém para um determinado papel, não é? Dentro daquilo que está previsto,
nós só podemos efetivamente contar com a pessoa se tivermos um ok. Não é o que aconteceu. Portanto, a organização, até aquele momento, não tinha nenhuma confirmação de que Sua Excelência o Presidente da República tivesse indicado alguém para o representar. E no programa havia, portanto, um momento para a intervenção. O programa parlamentar. estava previsto. Todavia, esta previsão não era certa na medida em que não tiveram uma confirmação. O que se recomenda em situações como estas é que este lugar nem sequer existisse, porque quando se chega à altura de se materializar o evento, temos como certo que as pessoas que estão ali elencadas vão tomar os assentos porque confirmaram, salvo situações de força maior, situações de última hora, mas mesmo assim há sempre uma comunicação. Se faz, olha, por razões ABC, ou a pessoa está indisponível, ou então vai chegar atrasado, coisa parecida. Portanto, do ponto de vista protocolar, nós precisamos fazer essa crítica porque esperamos que no futuro se melhore. Não é? Se a presidência tinha de facto alguém indicado, então era esperado que esta pessoa, ou que houvesse essa comunicação para a comissão organizadora, de tal sorte que ela pudesse também estar avisada e informar que, portanto, estará aqui alguém, ou por razões ABC, não pode estar alguém a representar. Portanto, isto é a primeira nota. Depois, dizer também que, pronto, era de certo modo avisado que o presidente não se faria presente. Porque, segundo me consta, houve uma primeira data que teria sido indicada, mas que, entretanto, foi postergada em razão de uma eventual... Os compromissos do Presidente da República. Mas depois, antes mesmo do Congresso, houve uma fala do Presidente que, de alguma forma, fez também referência a esse momento, não é? E num sentido algo negativo. Supostas agendas escondidas, enfim. Portanto, o que é que podemos tirar? Beliscou estas situações todas que acabou por frisar. Beliscou o próprio evento em si e o próprio processo de reconciliação também. Naturalmente. A falta de interesse da sua parte? Naturalmente. Nós não podemos... Ou seja, a falta de interesse de alguma parte para o processo. Dois eventos importantes a terem lugar em simultâneo. Por um lado, estamos a discutir, que na minha opinião parecia ser algo de maior relevância, de aproximações, que é a questão da reconciliação nacional e os desafios que Angola tem para os próximos 50 anos. E por outro lado estamos a colocar as medalhas no mesmo dia, que é um ato que tornou-se praticamente já habitual. Não é? Penso que relativamente a isto, se houve no primeiro motivo um adiamento por conta da indisponibilidade, no segundo momento penso que podia-se encontrar uma data que permitisse que Sua Excelência o Presidente da República... Dr. Bartolomeu esteve no evento. Acha que houve um certo aproveitamento, portanto, político do Congresso da Reconciliação promovido pela Igreja Católica? Há um ente que terá se aproveitado deste evento? Bom, o que eu penso é que... Já que se falou muito dessas questões destas agendas ocultas não, e tudo mais. É o seguinte, nós podemos perceber que o evento decorreu com naturalidade. Ou seja, se por um lado o Presidente da República não se fez presente, o MPLA, enquanto partido, não é, suportado ou presidido pelo Presidente da República, esteve presente. E muitos membros do MPLA estiveram presentes. Não é? Depois também tivemos do lado da UNITA, o próprio Presidente da UNITA e os deputados à Assembleia Nacional pelo Partido UNITA. Também estiveram presentes. Não é? Então, desse ponto de vista, digamos que os partidos estiveram presentes e também estiveram presentes outras forças políticas mesmo aquelas sem representação parlamentar. Portanto, a nata de políticos esteve lá, o Prajá esteve representado, enfim. Não vi o Dr. Abel Fuco, mas entretanto estavam representantes do Prajá. Esteve o Dr. Filomeno, do Bloco Democrático, não esteve o presidente do Partido Liberal. Portanto, doutor, para resumirmos, estamos longe então de um verdadeiro processo de reconciliação. Bom, para resumirmos... A olhar para as declarações e aqui gostava de me ater, pedir ao Sembelo um minuto para falar sobre o assunto, relativamente àquilo que se constatou. O que se constatou é que a desconfiança está entre nós. Quase permanente. É permanente. A desconfiança, o não reconhecimento. Porque o exercício que todos fomos convidados a fazer era de não apontarmos o dedo a outros, mas fazermos uma introspeção a nós mesmos e a partir de nós buscarmos o caminho. E chegou-se a momentos de acusações, de facto, não é? Evidentemente. Porquê?
porque não estamos efetivamente preparados para assumir a nossa quota parte da responsabilidade. Teremos de ter nesse mais um processo. outro congresso para reconciliar. Não sei se esse será o caminho, porque este tem de nos ensinar alguma coisa. Não temos que estar a fazer necessariamente coisas Onde é que estão não entrando, logram doutor? resultados. Na sua ótica, o Dr. Dilson já apontou onde é que estão entrando. Eu no digo seu que esta entendimento. questão da reconciliação é um problema a prazo. Porque vai ser preciso toda uma geração passar para outra, já num ambiente e contexto completamente diferente. E como de resto está a acontecer agora. Começar a perceber que não há razões para estarmos desavindos. O problema que se coloca é que há ressentimentos tão profundos, tão grandes, que impedem-nos de ver o outro como devemos ver. Entende? Então, como é que a gente resolve isso? Quando você quer mudar uma sociedade, não vai fazê-lo com os adultos, vai fazer com os pequenos. Entende? Estes problemas que estamos aqui a discutir, de corrupção, etc, etc, não vai falar a alguém que está habituado a olhar para o erário público como se fosse seu dinheiro, que tem mais de 20 anos ali a fazer as coisas. Para ele mudar, não vai mudar. Agora, você precisa inculcar estes valores, princípios éticos, etc, na mente da nova geração, para que quando eles um dia assumirem, já estão lá os princípios inculcados. Porque essa geração que hoje está a fazer a coisa não teve essa oportunidade de ter esses princípios, etc, etc, etc. E mais, pelos sacrifícios consentidos, muitos deles até acham que o país lhes deve. Porque se por um lado eles estão ali, perdi o primo, perdi a mãe, perdi o pai, perdi não sei o quê e tal, tudo em nome do país, eu acho que o país me deve. Então, é difícil nessa conjuntura você mudar. Agora, nós auguramos, e é um ponto assente, mais de metade das pessoas que estavam naquela sala não vai presenciar o fim dos próximos 50 anos. Portanto, há toda uma geração a vir, e esta sim é que nos deve preocupar, que precisa de começar a absorver esses princípios, que precisamos inculcar esses princípios nas suas mentes e corações. Aqui o papel da igreja, para lá de tentar moldar essas mentes recalcadas que foram ali, que não estão predispostas a mudar, é trabalhar com a juventude, nas paróquias, nas igrejas e tal, inculcar-lhes esses valores que a igreja tanto reclama da falta de ética, de princípios, etc. Muito bem. A fim de que a futura geração de líderes, que muitos Possa deles serão ter um outro- católicos ou eventualmente praticantes de outras religiões, possam chegar lá com humanidade, porque nós precisamos de ter verdadeiros seres humanos com poder na mão para governar outros humanos. Muito bem. Porque está a faltar sensibilidade, está a faltar empatia, está a faltar uma série de Portanto, na sua virtudes. ótica, está de facto longe este processo de reconciliação entre os A angolanos. constatação é esta. Portanto, Bom. vai vir a conclusão do coisa. E a constatação é que estamos a anos-luz distantes, as desavenças são grandes, são tão grandes, que não obstante os pequenos sinais que há de aproximação, mas as desconfianças estão sedimentadas. Não é? É um De processo. tal sorte que É um processo. você nota processo. que, ok, pode estar a falar bem aqui, mas amanhã não há. Processo. Evidentemente Portanto, que isso eu concordo que não vai ser da seja um noite para o processo, dia. É um mas esse processo pode ser tão longo ou tão curto, dependendo da boa vontade que as pessoas tenham e dos valores e princípios que E isto tenham. depende do MPLA e da UNITA? Não necessariamente, toda a sociedade. Somos todos. Aliás, quando se diz MPLA e UNITA, eles vivem num quarto, todos os do MPLA. Não. Os elementos do MPLA, os elementos da UNITA estão na sociedade como um todo. Estamos todos nas mesmas escolas, nas instituições, etc. Portanto, a forma como eu vou me comportar não tem a ver com o facto de eu pertencer ao partido A ou B, mas tem a ver com os princípios que eu tenho, que o primeiro é a pátria, a cidadania, portanto, e o resto vem a seguir. Muito Os bem, doutor. partidos são instrumentos para realizar esses fins coletivos, e não instituições que estão para abocanhar tudo e mais alguma coisa em seu próprio proveito, em detrimento da coletividade. Vamos avançar para o nosso próximo tema. Vamos agora olhar para o Parlamento. O Parlamento angolano tem um novo presidente. Será, portanto, oficializado amanhã, segunda-feira. Estamos a falar de Adão de Almeida, que vai substituir Carolina Cerqueira. Doutor Dilson Major, há muito debate à volta, portanto, desta alteração ao nível do Parlamento. Portanto, o que se sabe é que não há nenhuma violação legal, mas muitos procuram argumentar que, de facto, não há independência dos órgãos da soberania. Esta interpretação é legítima?
Olha, penso que não, né? Se calhar depois aqui o Dr. Bartolomeu, por ser jurista, se calhar fará um enquadramento muito mais fundamentado em relação ao meu comentário. Mas eu penso que não. Se calhar aqui é um equívoco, né, por parte das pessoas e nós temos que começar a entender que só podemos fazer crítica sustentada se de facto termos também Uma fundamento. literacia, portanto, Exatamente, na fundamento área, daquilo não é? que vamos criticar, não é? E muitas vezes fazemos a crítica, mas nem sequer temos ainda a informação, não investigamos, não pesquisamos, não temos dados, só a olhos não ouvimos e depois queremos fazer essa crítica. Pelo pouco que eu vi de alguns especialistas na matéria, a Lei 13/17, de 6 de julho, a Lei Orgânica, não é, que aprova o regimento da Assembleia Nacional, não é, esclarece como é que este processo deve ser conduzido. Primeiro dizer que a Presidente da Assembleia Nacional é eleita através de uma lista de um partido político. Aqui a Carolina Sequeira foi eleita pela lista do MPLA. E sendo ela eleita pela lista do MPLA, em caso de eleição ou substituição, penso que no regimento da Assembleia Nacional, o artigo 39º e 40º, acredito eu, estes dois artigos esclarecem um bocadinho, estive a ler um bocadinho, esclarecem um bocadinho como é que isso funciona, não é? Primeiro é que esta pessoa é eleita porque vem através da lista deste partido político que indica esta pessoa, e em caso de substituição, o mesmo partido pode o fazê-lo também. Ok? Por alguma razão qualquer. Razão esta que nós não sabemos qual é a base que o partido já lá chegaremos utilizou para poder fazer isso, mas acredito que é uma base estratégica na visão da liderança do próprio partido, que entendeu que de facto deve haver alguma mexida, porque há alguma razão face ao atual contexto e a prever também já os contextos a seguir. Portanto, não há nenhuma violação. Porque Não, daqui a não há pouco nenhuma vamos às violação. motivações Não há também. nenhuma violação, e muito embora que há muitas vozes que dizem que há aqui alguma violação, mas não há nenhuma violação se nós olharmos e considerarmos a lei orgânica que aprova o regimento da Assembleia Muito Nacional. bem, muito Se olharmos para esta norma ou este regimento, vamos encontrar ali as bases que fundamentam que o partido e o presidente João Lourenço, sendo o presidente do partido que indica essa lista para a eleição ou substituição, conforme o artigo do regimento da Assembleia Nacional nos diz, pode fazê-lo. Então, dito isto, não houve aqui nenhuma ilegalidade, não há aqui nenhum incumprimento de normas, e penso que, pronto, aqui agora é nós analisarmos o que é que se espera. Muito bem, e vamos com já esta, chegar. com Vamos esta já chegar. eleição. Dr. Bartolomeu, eu faço-lhe a mesma questão, porque muita gente insiste nesta perspectiva. Portanto, uns até chegam mesmo a pensar que o Presidente manda em todos os poderes. Não é? Perguntava se há interferência. Exatamente. Bom, isto é assim. Do ponto de vista formal, não é? Do ponto de vista concreto, tudo aponta para, digamos, um processo sem a dita interferência, não é? Mas, analisada a coisa de uma perspectiva mais holística, nós podemos entender que, sim, o Presidente da República pode influenciar a escolha do Presidente da Assembleia Nacional. Ok? A Lei 13/17 de 6 de julho, que é o regimento da Assembleia Nacional, no seu artigo 39º, diz-nos que o Presidente é eleito em plenário, não é? Em princípio, entre os deputados do partido ou coligação de partidos que tenha maior assento no Parlamento. Não é? Supondo, nesse caso, supondo não, o MPLA é efetivamente o partido com o maior número de assentos no Parlamento. Portanto, isso quer dizer que, nos termos da referida lei, do referido artigo que estamos citado, é o MPLA que tem que indicar, digamos, o presidente. E, portanto, é eleito, nesses termos, com o princípio da continuidade. Ele é eleito para toda a legislatura. Não é? Portanto, não é Portanto, que... numa altura como esta entra praticamente ao meio. A ideia segundo a qual isto é uma situação que se pode operar a qualquer momento e a bel prazer é uma ideia que não colhe porque fere e ofende o princípio da estabilidade. Portanto, o presidente é eleito para toda a legislatura, mas há exceções. Né? E essa exceção é aquela que encontramos
no artigo 41º, onde diz que, sem prejuízo de ele poder ser substituído pelo mesmo partido. Ou seja, pode ocorrer que, a meio do mandato, enfim, haja necessidade, ou o partido que tem um maior número de assentos no Parlamento, entenda que o presidente, por razões objetivamente analisadas, ou outras que o partido entender, deve ser substituído. Então, neste caso, naturalmente, o que ocorre é que o partido opera. Ora, não podemos dizer que esta é uma situação que, digamos, tem a ver com a própria indisponibilidade da doutora Carolina Cerqueira, no caso, a pessoa que preside, Portanto, porque nestas circunstâncias ela teria feito uma renúncia, não é? Ou seja, teria escrito à Comissão Permanente a manifestar a impossibilidade de continuar. pelo menos o que transpira para fora não é isto O que aconteceu. transpira e o que deriva da interpretação da própria lei é que foi uma decisão do partido, a substituição da Presidente da Assembleia Nacional, ok? E, havendo, portanto, o respaldo legal, com base no disposto, precisamente, nestes 2 artigos que aqui citamos, o 39º e o 40º, portanto, operou-se essa substituição, que está perfeitamente enquadrada naquilo bem. que prevê o Nos regimento aspectos- interno Muito da bem, Assembleia Dr. Nacional. Milton. E já voltou assim. Dr. Adilson, estaremos já a pensar numa jogada, digamos, política, ou vamos já pensar o MPLA estar a jogar nesta perspectiva, visando já os próximos desafios eleitorais, ou há uma outra razão, portanto, que está mais ao fundo nesta questão desta substituição? Olha, não só o MPLA, como qualquer outro partido, deve, por obrigatoriedade, estar já a pensar. Nós estamos em 2025, daqui a pouco, E as eleições de 2027? mais 2 ou 3 meses, Muito bem. termina logo o ano. Então, o MPLA sim está Considera a afinar ser uma as estratégia baterias. eleitoral já? Não digo uma estratégia eleitoral, mas é uma estratégia face ao contexto que se aproxima aos desafios eleitorais, né? Porque é preciso, primeiro, criar a estabilidade. E sabemos nós que o poder legislativo é um poder de estabilidade no país. E, portanto, quem governa tem noção disso. E na sua ótica, porquê Adão de Almeida a liderar o Parlamento? Porque Adão de Almeida é daquelas pessoas que reúne esses requisitos, reúne consensos a nível interno do partido, reúne consenso a nível da sociedade civil, reúne consenso a nível dos parlamentares, é daquelas pessoas que, do ponto de vista académico, do ponto de vista do seu percurso político, do ponto de vista daquilo que é a sua trajetória no governo, é uma pessoa muito bem preparada, muito bem articulada. É então, uma pessoa diferente de Carolina Cerqueira? Pronto, têm perfis diferentes, não é? E nós estamos a dizer de uma pessoa que está a vir a substituir a anterior Presidente da Assembleia Nacional, né? Estamos a caracterizar aqui o perfil de quem está a substituir, não desmerecendo o perfil da Carolina Cerqueira, que também é uma pessoa que tem um perfil aceitável, sendo ela a primeira mulher a presidir o Parlamento e fez história. O mandato não terminou, é apenas uma substituição, Adão de Almeida vai terminar o mandato. E a estratégia visa essencialmente trazer um novo input, ou um sangue novo, sangue novo face à conjuntura que se aproxima do ponto de vista político. Aqui a questão eleitoral é uma delas, se avizinha também o Congresso do Partido. Pronto, é uma jogada de xadrez muito do MPLA e é válida, né? As jogadas políticas são válidas e o presidente do partido precisa entender que o partido precisa ter alguma estabilidade política, precisa ter alguma estabilidade do ponto de vista da sua coesão interna, precisa de uma estabilidade dos desafios que se aproximam. E eu penso que foi nesta visão que o MPLA pensou em substituir a Carolina Cerqueira. Muitos falam numa crise de confiança entre o presidente João Lourenço e a Carolina Cerqueira. Pronto, não posso afirmar categoricamente, porque não conheço a relação do presidente com a camarada Carolina Cerqueira, mas não acredito que seja de confiança, porque eu acredito mais que seja mesmo... Nesta altura há muita especulação. De alinhamento do próprio partido, porque é preciso perceber que o MPLA é uma organização política como qualquer outro tipo de organização. E os interesses são coletivos, não é? Mais do que olhar para a Carolina Cerqueira é olhar a estabilidade do partido. E se a Carolina Cerqueira não reúne, não é, o consenso, não faz parte do alinhamento estratégico que o partido entende que é necessário para os novos desafios, deve ser mexida, não é? E eu penso que foi nesta visão e nessa estratégia que o partido olhou, porque o partido é o partido olha na estabilidade do partido. Mesmo o presidente João Lourenço,
o trabalho que está a fazer não é para ele, porque o MPLA vai se manter aqui sempre estratégico. O objetivo do MPLA é vencer sempre. E quem sobe ao poder no MPLA sabe que tem que manter o MPLA coeso, unido, forte e estratégico para todos os desafios que o país se vai propor aos partidos políticos e aqui também incluir o MPLA. Portanto, é um trabalho coletivo e a visão e o alinhamento é para o benefício do MPLA e a estabilidade do país. Muito bem. Doutor Bartolomeu, muitas cogitações à volta desta substituição. Em qual delas quer arriscar? Bom, eventual crispação, uma estratégia para potenciar Adão de Almeida já para os próximos desafios? Pois, primeiro dizer que eu enquadro estas movimentações no âmbito de todo um leque de ações que tanto o presidente quanto o partido, e o presidente enquanto líder do partido, tem estado a levar a cabo de um tempo a esta parte. Desde o Congresso Extraordinário, as alterações estatutárias, ainda mesmo ao tempo de Adão de Almeida, as alterações político-administrativas, enfim, tudo isso dentro de uma estratégia a longo prazo, que é, no fundo, a manutenção do poder. Não é? E nós não podemos perceber a ida de Adão de Almeida ao Parlamento num contexto que não seja da estratégia de manutenção do poder. Aqui o Dr. Dilson prefere falar do reforço interno do MPLA, enfim, manter coesão, mas isso aqui visa única e exclusivamente um trabalho que precisa ser feito para que o MPLA se possa manter no poder para lá de 2027. E nisto, naturalmente, temos que primeiro perceber que nos últimos anos, das várias sessões legislativas, a maior parte das iniciativas vieram do Executivo. Portanto, e quando a gente fala do Executivo, estamos a olhar sobretudo para a Casa Civil do Presidente da República, aqui secundado pelos ministros, são auxiliares, também tem iniciativas, mas tudo passa depois para a Casa Civil. E o Parlamento esteve muito a reboque do Executivo, do ponto de vista desta função, da produção de legislação. Hoje estamos com o problema ainda do pacote legislativo eleitoral, tanto do pacote legislativo autárquico. O Presidente imputa a responsabilidade ao Parlamento, o Parlamento escuda-se, porque de alguma forma está dependente do partido que tem a maioria no Parlamento, este que é presidido pelo Presidente da República. Portanto, aqui vê-se que, sim, há muitas coisas que o Parlamento podia fazer melhor, não tem feito. Relativamente à ida do Dr. Adão de Almeida ao Parlamento, temos de convir que é uma pessoa de plena confiança do Presidente. Vai mudar alguma coisa? Bom, estamos por ver relativamente àquilo, porque de resto sabemos que o Dr. Adão de Almeida, do ponto de vista da produção legislativa, foi quem apresentou várias propostas por via do Presidente da República. Claramente, nós sabemos que quando se diz que é um diploma de iniciativa do Presidente da República, tem naturalmente o apoio da Casa Civil. É um técnico que de resto tem dado mostras de competência relativamente à responsabilidade que lhe tem sido incumbida. E, claro, o que se espera dele é que todo um conjunto de estratégia e de visão que a direção do MPLA tem para os próximos tempos em relação à função parlamentar seja alcançada. Não é? É preciso, naturalmente, perceber que estar no Parlamento é diferente de estar no Executivo. Muito bem. Porque no Parlamento nós temos várias sensibilidades políticas, temos iniciativas também vindas de outras forças políticas e é preciso depois acomodar esses interesses todos, enfim. Portanto, vai requerer do Dr. Adão de Almeida, naturalmente, aqui muita inteligência, muita audácia e, naturalmente, algum equilíbrio do ponto de vista da gestão das várias sensibilidades, dos vários assuntos que forem para o Parlamento. Agora, o receio é que esta ligação que há, ou que houve até bem pouco tempo entre o Presidente da República e o Dr. Adão de Almeida, possa de alguma forma condicionar o próprio funcionamento do Parlamento, não é? Porque, como diz o meu amigo Ramiro Aleixo, não houve... O Parlamento estará muito dependente, acha? Não, é claro que não há dúvidas de que há um alinhamento entre o Executivo e o Parlamento. E aquilo que nós temos estado a discutir
é o problema da subalternização da função do Parlamento em detrimento da função do Poder Executivo. Mas não, Portanto, ou seja, mas não devia estar alinhado o Parlamento com o Executivo, não. sendo A o questão MPLA é, o partido maioritário. não estamos a dizer Quem isso. governa quer essa Não estabilidade. estamos a dizer isso. Estamos a falar da interdependência. A interdependência não significa subalternização, entendes? Muito bem. E o nosso receio é que as ações próprias do Parlamento sejam condicionadas à vontade do Executivo. Isto é que é o problema, não é? Nós sabemos que a bancada que suporta o Executivo tem a função de, por um lado, digamos, orientar a ação governativa do ponto de vista do aperfeiçoamento das propostas legislativas, etc., da conformação, da aprovação dos orçamentos, etc. Mas isto não significa que a função do Parlamento deve ser diminuída. Né? Nós vimos muitos episódios tristes em relação à doutora Carolina Cerqueira, como a tentativa de responsabilizar os deputados que foram supostamente fazer uma vistoria, enfim, ou seja, é tornar o Parlamento mais uma extensão do Executivo. Esta não é a questão. O Parlamento tem função própria. E eu costumo até dizer que o Parlamento em Angola, dada a configuração política, é o órgão político mais importante. E considera haver de facto separação ou também um caminho a ser feito? Bom, Digo separação dos poderes. formalmente Dos nós poderes. temos o princípio lá, mas no cotidiano nós vimos aqui alguma subalternização do Parlamento e alguma forte dependência e influência até. Repare, só a questão da aprovação do pacote legislativo autárquico, por exemplo, não temos dúvida que isso tem estado ao reboque do Executivo. O Parlamento tem estado ao reboque do Executivo. Como se Ou pode seja, não entender... temos eleições autárquicas por causa do Executivo Como e não se do pode Parlamento. perceber, vou já dar aqui uma para fechar, Temos que fechar. para fechar, que quando se estava a discutir a questão do pacote legislativo autárquico, põe-se de lado essa questão e rapidamente se avança com a nova divisão política administrativa. E isso depois avança e passa. Quer dizer, não é efetivamente de convir e pelo menos em mentes mais ou menos, digamos, razoáveis e equilibradas como a Muito minhas, bem. estas situações não... Doutor Dilson, não temos separação dos poderes, não é? Não, há separação, Há separação. há separação de poderes, embora que precisamos melhorar cada vez mais naquilo que é a consolidação e efetivação destas normas constitucionais que separam os poderes em Angola, né? Poder executivo, judicial e o legislativo. Porque na prática o poder político sempre influencia esses outros poderes. Portanto, o que nós temos que fazer é efetivamente começar a promover mais a independência dos tribunais, a independência das instituições do poder legislativo, a independência do executivo, e para que as próximas gerações, os próximos governantes, que provavelmente seremos nós, se calhar, não viemos a dar continuidade dessas práticas de muita interferência política, porque as interferências políticas nesses poderes acaba por imaterializar muitos programas, acaba por fragilizar as próprias instituições, acaba de certa forma também de inviabilizar o desenvolvimento por país. Então é importante a separação para que haja harmonização e responsabilização, sobretudo aqui dos servidores públicos. Quando há muita influência política, ninguém responsabiliza ninguém. Então temos que acabar com isso, né? Com os amiguismos das influências políticas nesses poderes que são decisivos para o desenvolvimento do país. Muito obrigado, Dr. Dilson Major. Dr. Bartolomeu Milton, muito obrigado também. Estamos juntos. Estamos juntos, Obrigado. Sr. Zambelo. Muito obrigado uma vez pelo programa. Nós é que agradecemos. Contamos com Agradecemos a futuros vossa convites. presença. Estamos juntos. Muito bem. Obrigado. E assim terminamos com mais uma edição do Equilíbrio. Grato pelo carinho da sua audiência. Já sabe, o Equilíbrio volta no próximo domingo, à mesma hora, 20 horas. E partilhe e assim como também comente. Estamos juntos.